Bem-vindo a mais um Parlando de Palmeiras. Hoje, meu amigo André Salem, como você diz, é histórico. Hoje vai ser histórico. Sempre é histórico, não só por isso, mas por estar ao seu lado é sempre histórico também, na verdade. É claro que tem que puxar a sardinha também pro nosso lado, mas a nossa convidada também merece todos os elogios possíveis. Ela é uma torcedora também, o tanto quanto ilustre, já colheu depoimentos muito valiosos. E a gente vai tentar entender como é que ela também conseguiu isso, como ela coletou quem ela todos esses pra depoimentos. Isso. Se ela ameaçou alguém, se ela teve que subornar alguém, será que ela subornou? Será que ela não subornou? Ela também faz parte do canal, não importa o que digam, é um canal bastante relevante nesta plataforma. Então a gente vai descobrir um pouco dela, né, André Salim? De quem estamos falando? Exatamente. Se olha pra ela, você já vê que ela é muito palmeirense, porque ela tem um braço só de Palmeiras. Detalhe, depois a gente vai falar disso. Se você entrar na rede social dela, só tem Palmeiras. Sim. Então Por isso que tá aqui. É por isso que tá aqui. É claro que isso não deixa margem pra dúvida, porque ela está aqui também, não é verdade, Vivian? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda. É uma honra enorme tê-la aqui conosco, Vivian. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado pela oportunidade. Vocês dois, é um prazer aqui estar participando. Espero que seja a primeira de muitas outras vezes. Claro. Com certeza será. A gente tem que começar falando, Vivian. É claro que quem entra no seu perfil vai se deparar com alguns posts fixados que a gente vai exibir. Até a Abel Ferreira mandou um recadinho para você. Eu queria pedir para nossa diretora, primeiro, para a gente contextualizar o que a gente tá falando, né? Porque o cara que tá ouvindo a gente, mas como assim? O Abel falou com ela, ligou, falou no WhatsApp? Não, calma, não é exatamente também, isso. A gente não sabe. Quem sabe, mas ele mandou um vídeo, tanto quanto bastante emblemático pra Vivian, e a gente vai ver o que se trata esse vídeo, como que é isso? Não só do Abel, mas o Everton e o Jailson também mandaram congratulações pra você. A gente vai passar os vídeos primeiro, e na sequência a gente quer que você explique como é que você conseguiu, quem é que você teve que subornar e o que aconteceu de fato. Por favor, diretora, rode o primeiro vídeo. Olá, Vivi, daqui é o Abel Ferreira. Pensa bem no que vais fazer. Ainda estás a tempo. Há ali uma parte que eu gosto muito, o Avante Palestra, ok? Vá, fica bem e muita saúde. Beijinhos. Tchau. Oi, Vivian, tudo bom? Jailson, parabéns pra você, saúde e felicidade, tá bom? Que Deus possa te abençoar cada vez mais. E avante, Palmeiras. Oi, Vivian, tudo bem? Aqui é o Everton e tô aqui pra desejar você um feliz aniversário. Tudo de bom, que Deus te abençoe aí, muita saúde, tá bom? Fica com Deus aí. Avante Palestra. Então eu imagino que isso tenha sido no seu aniversário, se não foi no último, foi bem recente. Como é que você conseguiu isso, Vivian? Que proeza foi essa? Os vídeos do aniversário, né, onde eu ganhei parabéns, na verdade, quem conseguiu pra mim foi o Juninho, goleiro, né? Na verdade, hoje ele é treinador, mas ele foi goleiro no Galo, ele começou a carreira dele aqui no Comercial, depois ele foi pro Bahia, enfim. Ele é meu amigo pessoal, ele é nosso amigo pessoal da minha família. Uhum. E aí, num aniversário meu, na época da pandemia, a gente tava ali só entre amigos e ele foi lá e me deu de presente isso. Então você não estava esperando uma surpresa pra você também? Não, também foi uma surpresa pra mim. E o que o Abel quis dizer, cuidado com o que vai fazer? O que ele quis dizer com isso? Eu já tinha intenção de fazer uma tatuagem com o autógrafo do Abel, né? Eu queria colocar dentro de um contexto de Libertadores e tudo mais. Sim. Só que eu não conhecia ele pessoalmente até então. Uhum. E eu tinha uma amiga que trabalhava dentro do Palmeiras. E eu falei... Foi demitida, a Leila fez a limpa. Quando a Leila fez a limpa. Vamos chegar lá, hein? Meu Deus do céu. E aí, ela conseguiu pra mim o autógrafo, porque eu falei, só preciso de um papel com o autógrafo dele pra eu poder tatuar. E aí, junto, ela mandou o vídeo. Uhum. E quando eu recebi esse vídeo dela, era tipo na hora do almoço, eu tava indo buscar a Isabela na escola. Isabela é minha filha, né? Sim. Eu estava indo buscar ela na escola, eu tava na Barão, eu parei o carro e eu chorava de tanta felicidade, assim, eu não me contia. Eu parei o carro, a Barão parou. Porque eu não conseguia me conter, assim. Eu fiquei... Tava sozinha? Eu tava sozinha, em estágio de êxtase. Você tava dirigindo? Dirigindo. Não é possível. Não aconteceu nada de grave, perto. né? Não. Eu tinha acabado de passar o semáforo da Barão, eu ia entrar na escola dela. Eu parei, na hora que eu vi que era um vídeo, eu parei, aí eu fiquei olhando, né? E aí, o autógrafo dele é escrito Abel Ferreira, né? A assinatura dele, e embaixo tem escrito Avante Palestra. Vou te pedir só pra falar um pouquinho mais perto do microfone, por gentileza. Tá. E aí, como tem escrito Avante Palestra embaixo, foi onde ele falou, o Avante Palestra é uma parte que eu gosto muito e tudo mais.
E aí, enfim, eu fui, fiz a tatuagem. Aí depois a Dani, a minha amiga, mostrou pra ele. O Hugo também, com quem eu tenho contato, que é o agente dele, também viu, também mostrou pra ele. Enfim, depois eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele viu aqui em Ribeirão, lá em São Paulo, assim. E o feedback foi positivo? Foi. Gostou? Foi. Ele gostou gosta. da... Ele fica muito sem jeito, né? Imagino. Mas ele... É a educação em forma de gente. É, né? Ele é educação em forma de gente. Imagino. Não tem nem o que falar, assim, dele. Onde tá essa tatuagem, Vivian? Que mal lhe pergunte. Se Tem é aqui no exibível braço. ou não. É a taça braço. da Libertadores. É a taça da Libertadores, né? Aí, com os anos onde a gente ganhou. A gente tava falando até em off que você atualizaria ao fim do ano. Pelo menos essa era a meta. Acabou não acontecendo. Era a intenção. Mas quem sabe o ano que vem. Aí eu tenho o autógrafo do Felipão, né? No ano que ele ganhou. Do 99. O do Felipão é Como aqui, ó. você conseguiu os autógrafos? Eu tenho uma camisa autografada do Felipão. Você copiou, assim, o tatuador, Isso. no caso. Pedi pro tatuador reproduzir. E aí ele só reproduziu. E aí a do Abel também, 2020, 2021. Tem o nome do livro, né? A frase dele, clássica. Sim. Cabeça fria, coração quente. Sim. Aí aqui é o mapa da América, Da né? América, Com o P do Sul. Palmeiras. Sim. Ali o scope aqui, a Vitória Nostra. E em cima, Clássico. esses batimentos cardíacos se referem ao seu batimento cardíaco? É o meu batimento É o cardíaco seu? com... Acho que a camiseta do Palmeiras te Mas copiou. tá. A Puma te copiou, hein? Sim. Sei não. E aí foi assim. Você falou que atrás você aí tem- eu comecei a fazer. Eu tenho o autógrafo do Marcos, Marcos. também. O autógrafo do Marcos Foi foi... de camisa também que você tinha? Eu tenho uma camisa, na verdade, eu encontrei com ele uma vez no aeroporto. Ele tava voltando junto com a seleção. Nossa. E ele catou uma camisa, que era uma camisa 12, que na verdade nem era dele. E ele autografou e me deu. Eu tenho até hoje essa camisa. Mas foi a tatuagem eu fiz lá em São Paulo. Desculpa. Imagina. Eu fiz lá em São Paulo, né, com um amigo meu que é tatuador lá, das costas. E o Marcos foi até o estúdio nesse dia. O Marcos foi até o estúdio nesse porque dia. eles eram muito amigos. Isso foi uma coincidência. Não. Não, ele sabia Eu ia e fazer, e o meu amigo que ia pegar o autógrafo pra entendi, mim. entendi. Ele tava machucado na época. Aham. Ele não tava jogando. E ele foi lá e... Enfim, foi quando eu tive a oportunidade de tipo, trocar uma ideia com ele, assim, também. E ele é tão você resenha? Mas você foi nesse estúdio sabendo que o Marcos eu era ia- amigo? É um estúdio de Não. palmeirense, assim? O Rafa, na época, ele era um dos diretores da Mancha Verde. E ele é tatuador. E aí, na época, eu falei, Rafa, você tem? Eu quero fazer. Ele falou, não, eu tenho. Vem aqui que a gente faz. Tá bom, eu fui. Mas, assim, muito despretensiosamente, não imaginava que isso ia acontecer. E quando eu cheguei, ele tava lá. Nossa. O Rafa, inclusive, tem o Marcos tatuado, né? Naquela pose clássica, ajoelhado. Isso é louco. É louco. Você não tem medo deles virarem um vilão por alguma coisa, assim, e você se arrepender de ter o nome deles no teu corpo? Na verdade, não, porque o contexto histórico, né? Sim. Tudo que eles já fizeram, tanto o Felipão, quanto o Abel, quanto o Marcos, eles nunca vai apagar. É a história deles, entendeu? Tá ali, tá marcada. É um feito que já aconteceu, isso Sim. independente do que eles virarem ou não. Foram muito vitoriosos numa fase absurdamente linda, né? Que cresce aos olhos, assim, de todo torcedor palmeirense. Então, independente do que acontecer, isso nunca vai ser apagado. Nenhuma passagem, por exemplo, do Abel Ferreira. Alguma coisa muito grave acontece. Abel Ferreira amanhã assume o Corinthians. Declara amor ao Corinthians. O que você faria com as suas tatuagens? Porque, sei Elas lá, vão um cruzeirense tatuou o Felipão. Agora ele tá no Galo. Por Sim, exemplo, mas- pelo menos quando a gente tá gravando esse vídeo, tá? Não sei. Mas, assim, bom, eu não acredito que o Abel faça isso, né? Acho que não é da índole do caráter dele, Por favor, mas... Abel, não vá pro Corinthians. É o que eu falei, a história nunca vai ser apagada. O que ele ganhou aqui e os feitos dele no Palmeiras nunca vão ser apagados, independente de qualquer coisa. Eu admiro ele pelo trabalho que ele fez no Palmeiras até hoje, né? Continuo admirando. Isso nunca vai depender de onde ele estiver, de quem ele estiver jogando, onde ele estiver sendo técnico, contra quem ele estiver jogando, de repente, contra a gente, vai continuar sendo o nosso técnico que ganhou as 2 Libertadores em um ano Verdade. e todos os outros títulos, né? Mas... E essa tatuagem dos autógrafos, você já tinha ela com o Filipão e atualizou com a Abel ou você fez tudo de uma vez só? Eu fiz tudo de uma vez. Já com as 3 Libertadores, depois ganhou a terceira? Não. Quando eu fiz, a gente só tinha a de 99 e a gente tinha acabado de ganhar Ah, tá. Aí você fez a depois da 20. de 20. Eu lembro que eu fiz assim 2 semanas depois que a gente ganhou.
Eu já Não demorou pensava em muito, fazer. né? Tem muito Não. palmeirense que prometeu tatuagem até hoje não Foi pagou. uma promessa. Culpa deles que o Ah, Palmeiras foi foi promessa. eliminado pelo Boca. Foi promessa. Aí, ó. É só assim pra palmeirense fazer alguma Foi coisa. promessa, foi uma promessa que eu fiz. Eu falei, na verdade, não promessa no sentido de vou pedir aos deuses, não, nada assim. Mas tá. assim, tipo, se a gente ganhar, eu vou fazer com os autógrafos, Nossa. sabe? Aí eu fui e fiz, porque eu acho que promessa de verdade, Promessa você tem que fazer antes do negócio acontecer. Você tem que Sim, mostrar que você não. confia e que você acredita. Exatamente. Você fez alguma promessa um pouco mais ousada nesse tempo, nesses últimos anos? Por exemplo, se ganhar do Chelsea, eu faço isso. Teve alguma coisa assim ou não? Não. Não. Não, eu nunca saio da minha zona de conforto em relação a isso, não. Por exemplo, sei lá, tipo, aposta. Nunca... aposto que eu vou usar a camisa do outro time, que eu vou no estádio do outro time. Esse tipo de coisa eu não faço, Isso aí é porque... loucura total. Tem muita gente que faz, mas eu não consigo. Eu acho que... Eu faço o que eu sei que eu vou cumprir. Então, tipo, vou doar cestas básicas. Eu dou. Ok. Eu sei que eu posso. Sim. Nunca é nada muito grandioso, assim, também, não. Não, menos mal, né? Nada que você vai passar vergonha. Não! Alguma lucidez, né? Porque tem gente que promete uns e fundos e não consegue. Eu acho que tem que ser o que a gente consegue pagar. É, E claro. assim, e tem que ser uma coisa, tipo, aconteceu, vai e paga. Não é? Uhum. Fica 2 anos esperando. Tem gente que fica, vou pra Aparecida do Norte. Eu fui. Eu nem era uma promessa não minha. era uma promessa. Não, mas eu fui, eu agradeci. E eu rezei pra vir mais. Uhum. E tem gente que até hoje não foi. E eu acredito muito nisso, assim. Quando você promete, cumpre. Porque senão o negócio Sem vem dúvida. à tona. É, claro, claro. Você falou aí que você encontrou já o Marcos, já o Abel, enfim. A gente já viu foto sua com... No teu Instagram tem foto com alguns jogadores, acho que com o Piquerez, o Jailson, enfim. Você já conheceu bastante jogador? Eu sei que cada caso é um caso, do Marcos foi lá no estúdio e tal, saindo da seleção, mas enfim. Eu vi algumas fotos suas ali na porta do CT, você já... Aquelas doidas que ia acampa lá, como que foi? Foi por acaso? Você só apareceu lá, vou ver que eu consigo? Não, acampar assim, não. Foi... todo começo de semana sai a programação do Palmeiras. Folga a programação geral. semanal, Cheio assim. de folga geral. Isso porque eles não têm tempo. Isso porque não tem tempo, imagina se tivesse. E aí você vê quando tem treino. Tem que E ficar aí, ligado. durante as férias da minha filha, eu falei, vamos ficar uma semana em São Paulo? Dessa última vez, né? Assim. Uhum. E nessa semana ia ter o jogo contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro e logo depois a Copa do Brasil. Meu Deus. E aí a gente ficou uma semana lá. E daí, nesse tempo, tinha lá que ia ter o treino, né? E sempre, um dia antes do treino, eles acabam indo e ficando. E quando tem treino 2 dias antes, eles vão embora. E é onde eles param, eles atendem. Mas é fácil, todo mundo tiver para, lá. a maioria Não é todo mundo que para, tem alguns... Eles revezam, na verdade, né? Alguns saem por outra saída. Vamos dar nome aos bois aqui. Quem é que não... Quem é que já por se exemplo, no recusou? dia que a gente foi, o Veiga não saiu pela frente. Entendi. Mas é um exemplo. Mas não... É porque, na verdade, assim, sempre tem muita gente pra atender. Sempre tem gente na porta do CT. Quando tem muita gente, imagina 20 e tantos jogadores saindo pela frente, tendo que parar pra um por um. Não tem condição. E eles atendem todo mundo. Se não atender, viraliza vídeo Você em não rede viu social. nenhum que passou reto. O pessoal não e tem escolha. Não parou. Não. Eles atendem todo mundo. O Abel é o último a ir embora sempre. Sempre. Então, nós chegamos no CT, era 10 horas da manhã, eu saí de lá, era 6 horas da tarde. Nossa, é um mini acampamento, né? Praticamente. Mas assim. você tava esperando o Abel propriamente. Eu falei, eu quero porque eu quero ver o Abel. Uhum. Eu já tinha tirado foto e conhecido eles aqui em Ribeirão da última vez que eles vieram jogar aqui contra o Botafogo. Eu também foi já no tinha hotel? ido no hotel. Foi nesse ano mesmo, né? Isso, foi esse ano mesmo. Então, eu já tinha tirado foto com alguns deles e tal. E lá eu fui especificamente para conseguir falar com o Abel. Aqui também eu tinha falado com o Abel, mas o tempo era muito curto. Aqui os seguranças ficavam muito em cima e tudo mais. E lá... Pra vocês terem uma noção da educação que tem esse Abel Ferreira, né? Porque todo mundo fala que ele é arrogante, que ele é mal educado. Sim. E as coisas não são bem assim. É só com jornalista, talvez. Exatamente. Ele atendeu todo mundo dentro do CT. Nossa, que legal. Ele parou o carro e entrou um por um Nem dentro do jornalista CT. entra no CT mais. Exatamente. Entrou um por um pra dentro do portão do CT pra ele atender. Tirou foto, conversou, fez vídeo com todo mundo que tava lá. Legal. E ele foi o último a ir embora. A gente tirou foto com a comissão inteira. Nossa. Todo mundo foi embora antes. É? Ele, de fato, assim, foi embora, 2, 3 horas depois de todo mundo. E aí ele atendeu a gente, fez vídeo.
Eu, a Isabela, tinha Esse não precisou ninguém pedir, você foi direto na fonte. Ao contrário só fiquei lá esperando. Só ficou lá esperando, é a parte mais difícil, claro que... Isso a gente só ficou lá esperando. Pegamos autógrafo com todo mundo. Mas assim, todos os que pararam, atendeu todo mundo muito bem. Você já teve alguma decepção com alguém, assim, num hotel da vida, algum lugar? Essa é a pergunta de $1 milhão. Você sabe que eu esperava mais do Hendrick? Ah, é? Eu esperava mais do Hendrick. Aqui no hotel, aqui em Ribeirão, ele passou reto, sem olhar na cara de ninguém, nem das crianças, assim. Então, foi meio que um choque, sabe? Porque é uma criança. Eu esperava que, pelo menos, as crianças, ele parasse, tirasse foto, conversasse. Mas não foi assim. Mas tudo bem. Ele passou direto com fone no ouvido, fingiu que tava ouvindo música e foi embora, né? Só foi. Fone. Mas outros pararam ou todo mundo A passou maioria reto, parou. Assim? Então foi meio que uma exceção o Hendrick ter passado reto, assim. Quem não parava eram os jogadores que não são tão queridos, assim, tipo... Ninguém queria, sabe? Sabe? Mas o Hendrick, eu imagino que devia ter bastante assédio, né? Sim, é um cara que todo mundo chamava. Ao contrário, por exemplo, do Rafael Veiga. O Rafael Veiga parava pra todo mundo. Eu tava dentro do hotel, mas tinha outras pessoas do lado de fora. Ele parou e atendeu todo mundo. Sabe? O Abel também, mesma coisa. Se hoje o cara não para, isso tem uma repercussão muito negativa pra ele, né? É que do Hendrick, propriamente, eu não vi nada. Mas talvez tenha sido uma coisa muito isolada. Hoje ele tava num bom dia. Eu acho, exatamente. Todo mundo tem problema. Todo mundo um dia tá cansado, não dormiu e tudo mais. Mas assim, eu esperava. Acho que, sei lá, é uma criança. Até então pra ele não ser nada também, né? Então, ele tá começando agora. Precisa, ele é uma pessoa que ele normalmente faz o social com todo mundo. Quando a gente vê dentro de campo, tira foto com a torcida adversária e tudo mais. É que ninguém garante que o Hendrick vai voltar pra Ribeirão Preto. Talvez o Palmeiras não venha pra cá no ano que vem. Então a torcida de Ribeirão... porque ele só vai... ele não volta pra Ribeirão. Acho que ele não volta exatamente. Também, então eu acho que o cara tem que pensar um pouco nisso também. Pô, não tô em São Paulo, tô em Ribeirão. Mundial daqui a pouco. Vai jogar no Real Madrid, que as crianças gostam do Real Madrid, jogam no videogame. Exatamente. E tal. Então, é assim que se forma ídolos, né? De repente, se ele para ali e tira uma foto ou outra, essas crianças vão ter ele como ídolo no futuro hoje estaria falando bem aqui dele. Nossa, o Hendrick foi super legal comigo, mas parou. Assim, nada contra ele, não. Eu quero que ele continue sendo titular. Você quer que continue sendo titular? Todo mundo, acho que todo não tem isso, né? Eu quero, assim. Mas, assim, de todos, o que mais me decepcionou... Na verdade, não é decepção. É que você espera muito de uma pessoa, né? Aquela coisa... São as minhas expectativas decepção em cima dele. É a expectativa que você cria em cima da pessoa, é isso. Então, eu esperava mais dele, mas... Fora ele, ninguém, assim. Uma vez o Valdívia também já parou, ele parava no shopping. Aqui nós não admitimos falar mal do Valdívia. Ou você vai falar mal do Valdívia? Cachaceiro, mas é meu, cachaceiro. Exatamente. Só eu posso xingar. Exatamente, só a gente pode. Não, queria o Valdívia na fase boa, jogando no Palmeiras. Todo mundo que gosta de futebol queria o Valdívia. Meu Deus do céu, mas o Valdívia foi simpático. Eu acho que ele é um jogador que nunca vai ser ultrapassado. Assim, futebolisticamente falando, sabe? O jeito dele jogar, nunca. Ele era único, assim. Ele é muito bom. Ele jogando naquela época, ele jogava muito. Ele jogando hoje, ele jogaria muito. Ele jogando daqui 20 anos, ele vai jogar muito, sabe? Muito talentoso, né? Com a bola no pé, o cara era um absurdo de jogar bola. E todo mundo que a gente entrevistou aqui, todo mundo rasga elogios a Valdívia na bola, né? Claro que fora de campo tem algumas controvérsias, mas quem não tem? Bastante, né? Inclusive, foi o que trouxe problema pra ele dentro do Palmeiras. Exatamente. Né? E nessa época você já frequentava o clube como você frequenta hoje? Já. E você já pegou o Valdívia na balada? Você já pegou o Valdívia fazendo o que não devia? Era você que fotografou o Valdívia com outra mulher? Não, né? Não foi. Mas foi nessa época a primeira vez que eu conheci ele. Aí depois nós o conhecemos no Chile. Quando ele tinha voltado pro Colo-Colo. E a gente foi visitar o estádio do Colo-Colo. A gente foi conhecer. Viu o Valdívia lá? E ele tava lesionado, ele não tava jogando. Isso aí, que novidade. Infelizmente, nenhuma novidade. Foi naquela época que ele jogou contra o Corinthians, não foi? Não sei se foi nessa 2018, época. provavelmente. Foi. Ele jogou muito e ele tava em final de carreira já. Foi 2018? 2019. 19. Foi um pouquinho depois, então. Naquela época. Ele tava lesionado, mas ele tava lá no Colo-Colo e tudo mais. Os outros jogadores não estavam, tinha um ou outro lá, mas assim, de quem tava lá eu só conhecia ele também. E foi simpático com você? Foi. Falou oi, falou que é palmeirense. E eu tava com a camisa do Palmeiras, então assim, não tinha como não... E no Chile abre porta você com a camisa do Palmeiras. Bolívia, El Maguito, El Mago, não sei o quê. É legal pra caramba. E todo mundo que te olha com a camisa do Palmeiras, a primeira coisa é... Valdívia. Todo mundo, impressionante. Assim, foi isso mesmo. É muito legal, né? E foi assim, quem eu já conheci, assim, que foi muito gente boa, foi ele. O Lenny, lembra do Lenny? Nossa, o Lenny. Porque ele também... As mulheres adoravam, né? Vivia no shopping, assim, a gente já tinha encontrado com ele. Eu já conheci bastante jogadores, assim. Nem o que decepcionou, então...
não ser o Wendel. A não ser o Wendel, que foi uma decepção bem... Mas eu acho que, dependendo do dia que você pega uns e outros aí, vai sempre ter um que... Não tem como, né? Tem dia que você também não tá bem, eu não tô bem. Só que a gente não é famoso. É isso. Então, ninguém vai saber quando você tá num dia ruim. Dá pra disfarçar. Agora, o cara que é assediado sempre é fácil, né? Viraliza uma vez ali é rapidinho. Ter que todos os dias dar atenção... É difícil. É muito difícil. É difícil. É. E a gente abriu, mostrando os vídeos, e tem um do Jailson, né? E chama atenção, porque também no seu Instagram tem bastante coisa com o Jailson. Eu vi um quadro lá com o Jailson, não sei que contexto era aquilo exatamente, mas dá pra ver que você gosta bastante do Jailson. Não que a gente não goste, a gente gosta bastante também. Mas o Jailson não chegou a ser um grande craque, um grande destaque. Ele foi muito bem em 2016 no título, depois em 2017. Mas assim, eu vejo que o Praz teve mais representatividade, o próprio Everton, o Marcos, enfim, a gente nem precisa falar. Fora outros jogadores, o Dudu, o Veiga agora, Moisés, Gomes, enfim. O Jailson nunca é esse grande ídolo, assim, mas pra você parece que você tem muito carinho. Você tem alguma história pessoal com ele? Ou por que ver essa admiração tão grande? Não tenho nenhuma. Na verdade, eu não sei nem que quadro que você tá falando. Fez a pesquisa errado! Não, tem uma foto. Meu Deus. Mas eu gosto muito dele. Eu te falar assim, ó. Como goleiro, eu gosto mais do Jailson do que do Everton. Ah, é? Eu prefiro o Jailson Eu do acho que que o eu Everton. também, hein? Desculpa. Eu acho que eu também. Eu não. E eu sempre gostei muito de goleiro. Tanto que o meu primeiro ídolo no Palmeiras foi o Marcos, né? Eu saí daquela transição, tipo, gostava do Veloso, tinha o pé atrás com o Sérgio, de repente veio o Marcos. Então, foi o meu primeiro ídolo dentro do Palmeiras, foi o Marcos. O Praz, nunca tive a oportunidade de conhecer o Praz, gostaria muito, assim, tipo... Ele deve ser gente boa, A né? impressão que ele passa todo é mundo essa. fala muito bem do Prazo. A impressão que ele passa é essa. Eu queria ter oportunidade de conhecê-lo. Gosto muito dele, muito mesmo. Mas entre o Jailson e o Everton, eu prefiro o Jailson. Eu acho curioso, não sei. Jailson pegava pênalti, né? Exatamente. Mas então o Praz não pegava vou. muito mais, né? Sim. Não, mas por isso que eu falei, por conta dos vídeos. Entre um e outro, eu prefiro o Jailson. Não que eu não goste do Everton. Mas eu tenho os poréns aí com ele. Você acha que se fosse o Jailson, o Palmeiras teria passado contra o Boca? Acho. Mas o teu porém é o pênalti só ou tem mais críticas ao Everton? Não, eu acho que na verdade o Jailson conseguia ter mais constância do que o Everton no gol, né? Eu acho assim, Você acha? tudo bem que ele jogou menos. Pelo menos tem. Mas eu acho que o Everton oscila muito. Às vezes ele tá, tipo, pegando tudo muito, de repente ele toma uns frangos assim que não... Acho que às vezes falta ele esticar um pouco mais, falta se entregar um pouco É o braço de mais. jacaré que a galera fala, né? É que eu acho o Everton mais completo, saída de bola principalmente, reposição com o pé. Só que eu tô ele é mais pegando raiva completo, dos né? chutão, entendeu? Então eu já tô naquela fase que eu não aguento mais chutão. Então, ele é um goleiro da atualidade, né? Igual você falou. Joga Moderno. com os pés, mas... Não que eu não goste dele, mas eu acho Não, que entendi. existem outros com mais qualidade à frente dele. Aproveitando pra falar do Boca, a gente sabe como foi a eliminação, foi muito triste e tudo mais, a gente tá remoendo até hoje, ok. Mas até que ponto você acha que o Super Abel Ferreira teve influência no resultado? Porque a gente sempre fala muito que o Abel, na eliminação, teve participação direta pela escalação. Não sei se você é abelista a ponto de, não quero saber, o Abel é o maior, beija o escudo, todo mundo bate palma, fala amém pro Abel, ou você consegue ter uma visão um pouco mais lúcida? Eu queria do só Abel acrescentar dos também, erros? a impressão que dava é que ele escalou muito mal esse jogo contra o Boca, principalmente o jogo da volta. No primeiro tempo ele consertou no segundo. Você estava nesse jogo, no segundo jogo no Allianz Parque, o jogo da eliminação. O clima no estádio era realmente esse, quando saiu a escalação, você conseguiu sentir algum clima de desânimo, assim, Boa. de tipo, putz, não era pra entrar com esse time? Ou não, vocês confiavam desde o começo, porque era o Abel? Assim, se a imprensa tá de um lado, eu tô do outro. Então, todo mundo tá contra o Abel, eu tô a favor dele. Né? Mas só que eu acho que ninguém é maior que o Palmeiras. É isso que eu falo também. A É isso que eu instituição falo. máxima é o Palmeiras e ponto final. Não tem nem o que... Né, em relação a isso, não tem nem o que ser discutido. Eu acho, sim, que o Abel escalou mal. Mesmo sabendo que o Abel tem a convicção dele, de que ele é sempre muito constante, eu esperava uma escalação diferente para esse jogo de volta, né? Eu esperava que ele fosse entrar com os meninos. Eu não esperava que ele fosse entrar com o Mike Rocha. Eu entendo ele ter entrado dessa forma no primeiro jogo, né? Na La Bombonera contra o Boca. Ok. Não era o que eu esperava também, mas eu entendo. E eu acho que
dependendo do ponto de vista, foi até inteligente da parte dele ter conseguido segurar isso e ter levado no empate e tudo mais. Agora, no jogo de volta, mesmo sabendo que ele dificilmente mudaria, eu tinha muita esperança de que ele nos surpreendesse de alguma forma. A gente também tava com essa esperança, meu Deus. Quando saiu a escalação, que eu vi, porque saiu primeiro, inclusive, no negócio da Libertadores, né? Que sai primeiro lá. Eu olhei, assim, eu tava com a minha amiga e falei, Ana, você não tá entendendo. É o mesmo time. É o mesmo time. Não acredito. Eu falei, pois é. Ela falou, a gente vai sofrer. E o clima na arquibancada era mesmo. Tava todo mundo muito tenso. Muito tenso, né? Muito tenso. Depois do primeiro tempo, ficou mais tenso ainda. Sabe aquela coisa que você não sabe se você canta, se você pula, você fica sentado, você xinga alguém. Você não sabe. Tipo, acabou o primeiro tempo e aí? O que a gente vai fazer? Acabou Como que vai ser? 1-0, né? Sim. É. Será que o Abel vai mudar agora no intervalo? Porque o medo é mínimo esse que se sempre. espera. Tipo, será que ele vai mudar? A gente também esperava que ele entrasse com outros jogadores. Então, você nunca sabe muito o que esperar quando esse tipo de coisa acontece. E aí, então, era muito tenso, assim. Quando os meninos entraram, que de fato ele mudou ali na hora do intervalo e tudo mais, aí eu acho que a torcida já deu uma animada. Porque os meninos entraram com tudo. Nossa. E aí foi outro jogo. Era né? Parecia outro que ia jogo. virar, né? Se o todo Boca mundo não tivesse acreditava. parado 22 minutos... Todo mundo Não, acreditava. depois que o Piquerez empatou, eu falei, agora a gente vira. Só que não teve mais jogo depois. Depois não teve mais. Exatamente. Não E teve assim, mais ó, o Hendrick teve uma oportunidade. Ah, meu Deus. Eu tava do ali céu. atrás do gol. Putz. O Hendrick teve uma oportunidade. O calcanhar lá que ele deu. Por que ele só não chutou a bola direto pro gol? Sim. Sabe? É. Pra que foi querer fazer gol bonito? Era só ter chutado. E aí, eu entendo quando o Abel fala que não tem maturidade, que não tá pronto, que não tem competitividade que deveria ter. Eu não quero que ele saia, eu quero que ele continue ali pra ele ganhar tudo isso. Mas assim, falta. Porque se é um cara que quer fazer o gol, vai catar a bola e vai chutar, não vai tentar fazer gol bonito. Teve um outro lance também que ele deu de calcanhar, que se ele tivesse olhado o jogo, ele teria visto que o Kevin tava sozinho, chegando. Sim, Sim. verdade. E ele perdeu a bola. Ele tentou passar pro Veiga e ele perdeu a bola. Sabe? Então, assim, eu entendo aí quando fala, não tem maturidade, não tá pronto e tudo mais. Mas eu prefiro ele jogando. Ao Rony, absolutamente imexível nesse time do Palmeiras, né? Eu sou Ronizete, tá? Eu não quero ser criticado por não, mas eu sou Ronizete. Mas eu acho que não tem nada que sustente o Rony titular do Palmeiras atualmente. Não sei se você pensa assim... que durante muito tempo, o Rony... O que o Rony conseguia fazer? Eu falo que assim, Gol, quem principalmente. vê o jogo do Palmeiras dentro do estádio tem uma percepção muito diferente do Rony do que quem vê na televisão. O Rony, ele tem uma velocidade que ninguém tem. Começa daí. Ele consegue atrair marcação que ninguém consegue fazer. Então, ele abre espaços para acontecer jogada de bola, construção e tudo mais. Só que hoje, o Palmeiras não tá mais jogando, não tem mais criação Sim, nenhuma. Muito pobre, né? Então, eu acho que acaba perdendo sentido você ter o Rony para fazer isso. Porque a bola não chega nele. Só vai chegar para ele tentar fazer um gol de bicicleta, de chuveirinho, lá na frente. Ele tem 1,5 É m. muito chuveirinho, né? Muito chuveirinho. Ele e o Arthur querendo colocar de cabeça ali, Tipo, os o caras negócio... têm 1,5 m, como que você Tem fica como. lançando bola, sabe? Não dá pra ser dá. assim. Então, assim, eu acho que o Rony é indispensável no time do Palmeiras, só que hoje, com o que o Palmeiras está fazendo, com essa falta de criatividade, de construção de bola no pé que tá acontecendo, não dá mais. A gente precisa de atacante que ajuda na construção, Na que é a coisa que construção. o Hendrick faz, por exemplo. Sim, eu acho que se de repente entrasse de primeira, assim, sabe? Tira o Arthur, tira o Rony, entra o Luiz Guilherme, o Kevin e o Hendrick. Eu acho que até o Rafael Veiga vai voltar a render muito mais, Pode ser. Pode ser. sabe? Eu acho que até ele volta a render muito Porque mais. o Veiga jogava bem quando ele tinha companhia do Scarpa. Exatamente. O Dudu, que não tá mais agora. Quando ele tinha companhia, todo mundo cresce, né? O E próprio aí, Zé Rafael jogava mais todo mu- adiantado, hoje joga mais recuado. hoje ele tá mais recuado, por quê? Porque Então não o Veiga contratou. sobra tudo nas costas do Veiga também, né? Porque não contratou também. A gente perdeu o Scarpa, não contratou, o Dudu machucou, não tem substituto. Então fica tudo nas costas do Veiga e ele sozinho não resolve, né? Não vai resolver. E é aquilo. A bola só vem de lá de trás com lançamento. Só lançamento. É muito pobre. Com um time que o pessoal lá da frente tem 1,5 m, como que você vai ficar lançando bola? Chuveirinho, como. chuveirinho. Não vai. Aí não vai funcionar. Então, assim, eu gosto do Rony. Eu acho que, taticamente, ele foi muito importante pro time. Mas hoje, eu acho que não tem nada mais que segure. Não desse jeito. A gente tem que falar sobre Leila Pereira, né? A gente falou inicialmente aqui
das suas andanças pelas alamedas do Palestra Itália. E é claro que você deixou escapar, ou escapou propositalmente, não sei, que a sua amiga acabou sendo demitida com alguma leva, imagino eu, da Leila Pereira. A gente sabe que a Leila hoje não vive o melhor dos momentos na presidência do Palmeiras. Mas primeiro narrando, como é que a sua amiga, se era tão amiga assim, como é que ela foi demitida? E como é que você avalia o sucateamento de cada departamento do Palmeiras desde que a Leila Pereira entrou no comando da presidência do clube? Bom, vamos lá. Você que acompanha de perto, obviamente. Pra quem não sabe, ela faz parte também do canal, não importa o que digam. A gente falou isso aqui no começo, mas às vezes o cara avançou, né? A gente não sabe. Mas ela faz parte desse canal, então você também acompanha o dia a dia do clube. Bom, o departamento de marketing do Palmeiras era todo terceirizado, né? Então, era uma empresa terceirizada que trabalhava, porém, essas pessoas que trabalhavam dentro do Palmeiras eram palmeirenses. Então, tinha o locutor... O presidente o Tirone era palmeirense, né? O presidente era palmeirense. Falem bem, falem Esse é um mal, problema. mas ele era palmeirense. Enfim, aí quando a Leila assumiu, ela quis trazer o departamento de marketing para dentro do Palmeiras, porque dizia-se, né, que gastava-se um dinheiro muito alto com o departamento de marketing terceirizado. Então, a Leila construiu ali, né, o departamento de marketing e trouxe para dentro do Palmeiras. Porém, quem veio junto? Quem? Olivério. Meu Deus, não acredito. Mas o Olivério é palmeirense? De jeito nenhum. Não acredito que a presidente do Palmeiras fez aqui. isso. Nem fala o time dele aqui. Não acredito que ela foi capaz de fazer isso. É lixo. É lixo? É lixo. Meu Deus. E aí... E ele começou a mandar mais que todo mundo. Começou a mandar mais que todo mundo ali naquele departamento. E aí, no auge do marketing do Palmeiras, quando eles tinham liberdade para criação e tudo mais, que foi onde teve o filminho lá do Will Smith, quando o Jailson chegou, e que todo mundo tinha adorado e tudo mais, foi praticamente o último trabalho deles, porque logo depois... Sua amiga estava aí. Tava. Ela foi ajudou uma a criar das o criadoras, vídeo. Não acredito. Putz, como prêmio pela criatividade, recebeu. Acho que foi 1 ou 2 dias porta. depois. Foi bem rápido mesmo, Foi. eu lembro. E aí foi onde teve essa demissão aí que nunca foi explicada, né? Até hoje, assim, publicamente ninguém sabe por que isso aconteceu. Nem vai, né? Da forma como aconteceu, no momento onde que o marketing tava sendo elogiado. Tipo, nossa, finalmente o marketing do Palmeiras acertou em alguma coisa. Eu lembro, assim. Porque quando você tem liberdade para criar, é de um jeito. Agora, quando você tem que ficar respondendo a 3, 4 pessoas, é muito diferente, né? Até você chegar. Principalmente quando, de repente, o cara não sabe o que tá fazendo. Por exemplo, o diretor de marketing do Palmeiras hoje no papel, se não me engano, o cara foi gerente de não sei o que lá da Caixa Econômica Federal. Tipo assim, Tem nada a ver. não tem nada a ver, sabe? Não é do futebol, Nada. esse que é o problema, né? A própria Leila nunca foi do futebol, né? Isso Nunca é um foi do ponto futebol. também. Isso faz diferença, né? Porque a gente vê em publicações do Palmeiras mesmo, é sempre ressaltando a Leila Pereira, a presidente Leila Pereira, e às vezes tem A imagem do Crefisa Palmeiras aparece mais que o que não símbolo. aparece nem o logo do Palmeiras E, nas quando, camisas, e, só logo, e Crefisa. logo que ela assumiu, que saiu, que fizeram um vídeo mostrando como se o Palmeiras tivesse nascido quando a Crefisa chegou. É, né? Sabe? É o tipo de... Gente, é o tipo de coisa que não se faz. Ela tá ali dentro do Palmeiras porque o Palmeiras já existia. Sim. E se hoje ela é quem ela é e tem o que ela tem, ela deve muito ao Palmeiras. E, na minha opinião, ela usa o Palmeiras de forma indevida pra alavancar a fortuna dela. E que maneiras indevidas são essas que ela usa o Palmeiras, na sua visão? Em relação, de publicidade mesmo. Uhum. A empresa, a companhia dela lá. Placar. Tava lá, Ela o usa o nome nominho do em Palmeiras tudo, pra nas redes pôr as sociais do empresas dela em Palmeiras tudo. e tudo mais. Tá, e aí? A gente tem um contrato pra ela tá colocando, sabe? Porque até então, se ela fez a compra do avião e disse que ia emprestar, ninguém ficou sabendo que era uma permuta. É. Não, isso não foi falado. Foi isso? Ok, então traz a público. Sim. Ela Não- empresta o avião em troca do Palmeiras divulgar a empresa dela. Exatamente, ok. É, não Ok, tem problema, mas assim, mas- vocês ficaram sabendo de alguma coisa? Eu não, até então era uma benfeitoria da Preto Leila no branco, Pereira. não houve É. nada. Até então era uma benfeitoria da Leila Pereira. O valor que a Crefisa paga pro Palmeiras hoje é absurdamente defasado. Sim. Sim. Ai, foi o maior patrocínio das Américas. Foi, acabou. Faz Muitos muito anos. tempo que não é mais. Sim. Então, assim, é um valor que Fora deveria que ser... tem exclusividade, né? Então, deveria ser bem maior. O Palmeiras não pode fechar outro patrocinador. Exatamente. E assim, até onde ela tem o interesse de ter outro patrocinador?
na camisa feminina ela teve, porque até então era, acredito eu, que ela via como um gasto, né? Essa então, parte. Era isso que eu ia te perguntar. Por que na sua opinião, pro futebol feminino, ela fechou outro patrocínio? Foi porque aí eu ia perguntar exatamente isso, se ela vê o futebol feminino como um gasto, que muita gente reclamava que ela não investia devidamente no futebol feminino e o Palmeiras ganhava apesar dela, ou ela é muito boazinha e de repente abriu licitação? Não sei se ela abriu licitação, mas, assim, sinceramente, eu acho que o futebol feminino, pra ela, era um gasto. Uhum. Eu acho que na visão dela, talvez ela devia ver aquilo como um gasto. Tipo assim, era um dinheiro que poderia estar sendo usado no futebol que dá mais retorno financeiro, que é o futebol masculino. Sim. Né? Porque eu acho que, assim, o futebol feminino tem tudo pra crescer. Só que tem que ser um investimento de forma constante. E tá existindo esse investimento de forma constante? Se ela fez um patrocínio, se ela deu a camisa do patrocínio, né? Trouxe um patrocínio, eu acredito que esse investimento vem sendo feito. Agora, assim, eu não tenho essa informação, mas hoje o futebol do Palmeiras, o feminino, é do Palmeiras? Porque era terceirizado também. Não sei também. Durante um tempo, no começo, quando começou a ser exigido, era terceirizado. Hoje Eles eu não sei. nem treinavam no CT, eu não sei se ainda treina. Mas era em então. outra cidade que treinava, nem lembro. Era Atibaia, não era? Então. Não sei. Eu não sei se era... Eu não lembro o time, mas era, tipo assim, era um time feminino que, na verdade, era de outro time e usava o nome do Palmeiras. Isso. Eu não sei hoje como é. É o que eu tô te falando. Eu não sei como tá hoje. Eu não sei se foi pro Palmeiras, se deixou de ser terceirizado. Acredito que sim. Porque, se eu não me engano, elas estão treinando no CT de Guarulhos. Nossa. Mas eu posso estar enganada, tá? Pode ser que eu esteja Mas enganada. pode estar certo. Pode ser que eu esteja certa. Muito provável. Mas eu acho que hoje elas têm uma visibilidade maior e tudo mais. E eu acho que existe sim um investimento, não como deveria, mas Acho que existe. não tem nem no masculino investimento. Então, Vai imagina. isso. ser no feminino que Imagina vai ter. isso. É isso. A Então eu cada ano acho que assim, passa- que ela parou de mandar o dinheiro pro feminino, porque ela viu uma oportunidade, né? Junto ao patrocinador do feminino, de deixar esse dinheiro só ali. Só que, consequentemente, também ela trouxe ali parte pro masculino, né? Porque também tem esse patrocínio no masculino, braçadeira de capitão, no negócio que fica atrás das sim. entrevistas coletivas e tal. Não sei quanto não sei qual é a porcentagem, não sei se 100% é pro futebol feminino, isso foi um acordo, não sei, isso eu não sei falar. Mas e aí, o investimento que E faz a cadê? diferença? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Nunca aparece. Nas palavras dela, ela sempre diz que é muito caro você renovar os contratos dos atletas que estão sendo campeões. A gente viu até recentemente o Marcos Rocha renovar o contrato. Então, até que ponto é válido essa renovação infinita de contratos com jogadores que nem estão rendendo mais tanto assim? Porque eu sempre falo da mesma coisa, se o Marcos Rocha sai, ninguém chega. A gente só vê cara saindo. Então eu tenho até medo, mesmo os que estão mal, saírem. Porque a gente sabe que ninguém vai chegar pra repor. Exatamente. Esse é o pior dos problemas. Então, o que a gente faz? Mantém os medalhões ou abre espaço e, sei lá, vai subir gente da base, né? Porque não tem outra coisa pra fazer. Não tem. Todo mundo, uma vez me perguntaram, você renovaria com o Luan? Depende. Se ele sair, vai vir gente pro lugar dele? Não vai. Se não, não vai. Deixa o Luan. Agora, se é pro cara Já tá sair lá? só pra ficar com um buraco lá... Igual com o vai Sevilla fazer o sai. quê? Acontece. Chegou Se ele quem? saiu, não chegou ninguém. Wesley, Veron, Scarpa, não A chega ninguém. Leila, eu Davidson. sempre falo que assim, ó, a Leila conseguiu... Ela desmontou, na verdade, aquele time que o Palmeiras tinha, né? Que era um time forte, que nós E que tínhamos era bom, peça hein? de reposição. 5 anos Nós dele. tínhamos peças de reposição, não era igual é hoje. Que tipo assim, saiu o Dudu, ai meu Deus, quem vai jogar no Tem que lugar dele? É improvisar um lateral, desesperado. sabe É. o que vem. Hoje é desesperador isso. Então, assim, não agregou valor ao time do Palmeiras, muito pelo contrário, saíram peças importantíssimas, como o Danilo, o Scarpa, Até hoje, né? não e até vimos hoje, uma reposição a pro gente não Danilo. viu reposição. Não tem reposição. Mas e aí, vendeu, o Palmeiras precisava do dinheiro. Parcelado em quantos milhões de vezes? Se o Palmeiras precisa do dinheiro, por que você parcelou tanto assim? Sim. Pois é. Essa é a pergunta, né? Como que o Palmeiras consegue negociar os seus atletas tão fácil, é tão uma maleável, dificuldade e o Palmeiras pra não contratar. consegue contratar nas mesmas ou parecidas condições? Exatamente. Por quê? Hoje o que eu enxergo é que o Palmeiras... Bom, eu não acho que nós temos um executivo de futebol que exerce a função de executivo de futebol, que Mas no e o caso é o Anderson Anderson Barros? Barros. Mas- Então, ele não exerce essa função. O que ele faz? Ele pode ser um gestor de pessoas lá dentro do Palmeiras. Executivo de futebol, ele não é. Ele não é. Ele não sabe vender e ele não sabe comprar. Sim.
Quantas vezes você viu ele viajando pra negociar? Difícil. Você entendeu? Muito difícil. Então, assim, sinceramente, eu não vejo ele como executivo de futebol. Ah, ele é uma ótima pessoa, ele sabe lidar com todo mundo. Então, ele é um gestor de pessoas, ele não é um executivo Tá na de futebol. função errada. Tá na função errada. A carteira dele tá assinada de um jeito errado. Desvio de função, Leila Pereira, pelo amor de Deus, hein? Vai tomar um trabalhista Vai tomar aí. trabalhista nas costas, hein? E o Palmeiras que vai pagar essa conta depois. Sim. Não, mas é verdade isso mesmo. Então, eu vejo dessa forma. Não sabe vender, não sabe comprar. Cadê o dinheiro de quem foi? Sabe? Aí, tipo, você vai lá e dá... Ah, contratou lá o Merentiel, trouxe o Merentiel. Ah, não. Fomos eu preciso eliminados pelo continuar... Merentiel. Então, Sabe? Então, assim, eu não consigo enxergar quem hoje tem essa função dentro do Palmeiras. Agora, nem scouting mais a gente tem, né? Verdade, Foi pro o cara foi Flamengo, pro Flamengo. Foi pro Flamengo. Junto com quem? César Sampaio. César Sampaio, é mesmo. Então, assim, de repente ele poderia estar dentro do Palmeiras. Ah, mas se o scouting passa Flaco Lopes, Melhor, Atuesta, aí foi tarde, não sei se foi o caso. Mas também eu acho, imagino eu que o scouting passa em nomes A, B, C, D, E, e o Palmeiras vai no E. Eu não sei se é assim, mas parece. É o que parece. A impressão que eu tenho é essa. Tipo assim, tem 10 nomes, né? É. E tipo, começa lá do A e vai indo. Vai indo. Aí, o pessoal vai lá, o pessoal do financeiro vai lá e escolhe o último. É, porque eu falo também, dizem que todos os nomes que o Palmeiras traz, o Abel aprova. Agora, se é o número E que o Abel aprovou, a gente não sabe, né? Se é a letra Tá, E, só que daí vamos supor. Tá, o Abel vai aprovar. Ó, Abel, tenho esse daqui e esse daqui pra trazer pra você. Pode ser? Você não tem jogador, você vai falar não? Não, ok. Vai falar não, vai ter que subir Mas, a por base. exemplo, o Tabata, eu lembro que o Abel pedia já desde quando ele chegou. É um cara que ele já observava em Portugal e foi uma contratação ruim. O Atuesta também é um cara que ele sempre pedia. Mas enfim. você acompanha a MLS? Não, mas eu sei que é muito fraco. Por isso que eu não Trouxemos uma menina aqui que acompanha. Meu isso Deus. que eu não acompanho. eu não Destruição acompanho. MLS, Eu não socorro. acompanho porque eu acho muito devagar. Eu não acompanho. Só que quando falaram do Atuesta, eu fui procurar pra Os melhores assistir. momentos? Não, eu fui assistir, eu peguei, Ah, comecei tá. a ver jogos. Os jogos do Atuesta eu mesmo. queria ver. E ele e aquele Carlos Vela, ninguém segurava. Eu queria os dois jogando no O Palmeiras tiozão na do Verdão época. esteve aqui e recentemente falou que ele consagrou o Carlos Vela. O Carlos Vela jogava muito junto com ele. Então. Ele jogava muito, real. Eu Mas aí que queria. tá, jogava muito nos Estados Unidos. Que é Nos Estados Unidos. fraco Aí nível, o que né? aconteceu? Eu tinha essa percepção, mas eu não achava que a diferença fosse tanta. Porque eu não jogo futebol. Uhum. Eu não jogo. Então, assim, taticamente... Mas você assiste muito. Eu assisto. Então, assim, eu sabia que era um pouco mais devagar, mas eu achei que o cara ia conseguir pegar o time daqui. Ah, leva tempo. Tanto que eu acreditei nele quase um ano. Muita gente. Tipo, sabe? Falei, gente, calma. O cara tem que se adaptar ao futebol e tudo mais. Sim. E, tipo, eu dei um aninho pra ele ali, real, assim. Não era NFL queria que ele tava jogando, não, né? Não. Eu Não queria real que ele desse certo. Então, assim, quando ele veio, eu falava, nossa, podia trazer o Carlos Vela junto. Eles jogavam muito. Só que Imagina. aquilo, lá ele tem Não tempo é? pra pensar. Ele conseguia olhar o jogo, ele conseguia ter tempo pra virar a bola. Aqui não Aqui é tem. muita correria, Aqui é muito dinâmico. É pegado. Você domina, já tem 2, 3 em cima e é... É outro isso, ritmo, é né? exatamente isso. Mas eu fiquei muito empolgada com a contratação dele. Isso serve até de muito cuidado pro Palmeiras em futuras contratações. Eu acho que é um mercado que a gente tem que olhar com sérias restrições, né? Você Não lembra- só o Palmeiras. Você lembra quando a primeira vez que o Palmeiras quis contratar o Tati Castelanhos lá? Sim. Aham. Ele valia, tipo, 2 milhões de dólares. Jogava Acho que era no isso. New York City, não é? É. Ele vai, o valor era, tipo, super baixo. Aí, no ano seguinte, ele ganhou tudo lá. E aí, subiu pra 12 Uhum. o valor dele. E o Palmeiras não pagou. No ano seguinte, o que aconteceu? Ele foi pra Espanha, não Alguém ouve falar dele? Nunca foi? mais. Eu acho que ele foi pra Espanha. Ele ainda ficou um tempo nos Estados Unidos e depois ele, se eu não me engano, ele foi pra Europa. Mas não foi, tipo, nem vendido. Foi um time Mas é um da time mesma... pequeno lá, Girona, alguma coisa assim. eu não sei que é um time da Pequeno. mesma... Mesmo grupo. Mesmo grupo. Os mesmos donos É. lá e tudo pode mais. E, ser. tipo, vai, porque daí ganha experiência, consequentemente visibilidade, mas hoje você não ouve mais falar dele. Uhum. Entendeu? Diferente, sei lá, um exemplo, o Arthur Cabral, que foi pra fora e só Sim, cresceu sim. e você tá sempre falando dele, você sempre ouve e tudo mais. Tudo bem que não é um mercado tão competitivo assim da Europa, mas é um mercado europeu. Sim, é o mercado europeu. E eles vão buscar ali dentro jogadores jovens que eles consigam moldar ali. Por que eles querem o Endrick logo? Porque eles querem moldar o Endrick do jeito deles. Igual o Vini, né? Igual o Vinícius Júnior, exatamente. Eu não acho que o Endrick vai chegar lá jogando no time A.
Eu acho que vai acontecer exatamente igual o Vinícius Júnior. Ó, você vai jogar aqui no time B, a gente vai, né? Vai ganhando aí o seu tempo, no seu tempo e tudo mais. Então, assim, eu acho que falta isso também. Tipo, eu querer a contratação do Atuesta é uma coisa. O cara que trabalha com isso... Sim. Tem uma diferençazinha aí, né? É isso. O Tabata, eu tinha certeza que não ia dar certo. Você tinha certeza? Eu tinha certeza. Eu tinha esperança no Tabata. Eu não. Por quê? Porque, às vezes, quantos jogos ele foi de titular lá em Portugal? Ele era reserva no esporte, né? Ele era reserva e, às vezes, nem ia pro banco. Eu achava que pro nível brasileiro, talvez ele pudesse... Não, acho que quando o cara tá jogando, tipo, sei lá, ele joga num time bem nada a ver, assim, num time que não é de primeiro escalão. Mas ele é titular, ele joga, pode ser que sim. Pode ser que pro futebol brasileiro ele vai vir e vai dar certo e tudo mais. Agora, quando o cara mal é reserva, é difícil. Não, sem dúvida. Então, eu não acreditava nele desde o começo. Eu não achei que ele fosse dar certo. Eu tive esperança em um jogo. Que foi contra o... no Ituano, né? Eu acho que o Abreu surpreendeu, colocou ele, não foi? Que ele foi bem. Titular, acho que foi contra o Ituano, ou foi contra ele teve o... alguns lampejos, mas foi? muito pouco. Foi... Não acho que foi nas quartas do Paulista que ele entrou com essa... Acho que foi Ituano. Não lembro. Sei que teve um jogo que eu falei, nossa, agora vai. Então. Foi esse e aí jogo. não foi. E aí depois, no outro jogo que ele jogou muito bem, ele machucou. Então. É isso. Foi nas fases finais do Paulista Foram mesmo. os 2 jogos. Isso, contra o Bragantino. Foram os 2 jogos. Aí depois, nunca mais. A gente nunca mais viu o Tabata jogando, enfim. Aí ele caiu em desgraça total, igual alguns outros companheiros dele que vieram mais ou menos na mesma leva, né? A gente teve também o... Não sei se você acredita muito no Flaco Lopes. Você acredita nesse jogador ainda ou não? Eu não consigo mais. É o pior pra você? Mas eu tinha esperança quando ele chegou. É que eu acho que ele não é bagre, 100% bagre igual o Naval, eu por exemplo. Acreditava eu acho que ele tem, nele. mas eu também não tenho esperança. Muita grana, o retorno horrível. Hoje eu não confio mais. Mas eu assim, a princípio eu gostei da contratação dele. Então, como é que pode pagar 50 milhões de reais num cara desse? Novo, acreditaram também. Sabe, assim que eu percebo que às vezes falta a percepção para quem foi contratar de que hoje na América do Sul o Brasil é o país que tem o melhor futebol. A gente vê isso na Libertadores e na Sul-Americana, né? Sim, entendeu? Então, assim, foram pegar o Flaco Lopes num time que já era muito abaixo, entendeu? Então, assim... Se os bons da Argentina não estão lá, aquelas coisas, imagina um ruim da Argentina. O ruim né? é isso. E eu acho que falta essa percepção pros caras que trabalham com isso, que, tipo, ganham pra fazer isso. Sim, eu acho também. Mas, assim, os lances que a gente via dele, nossa, o cara vai entrar de cabeça e... Só que daí também, assim, ó. Sim. Quando ele entrava, o povo parava de cruzar a bola, queria dar a bola no pé dele. E, aparentemente, o que foi mostrado na época é que ele era bom de cabeça. Sim. Ele entrou pra fazer jogada... Ele veio pra fazer jogada aérea, E aí, ele entrava pra jogar, ninguém cruzava. Paravam de cruzar. Aí quer cruzar. Mas ele teve até uma sequência relativamente regular, mas o Abel depois não colocou, sacou ele não teve mais continuidade. Eu acho que ele vai ser sempre uma incógnita. Enquanto não der uma sequência de verdade. Mas você não acha que o Campeonato Paulista servia justamente pra isso? Pra dar continuidade? Não teve, né? Eu esperava isso no Campeonato Paulista. Coloca a molecada pra jogar no Campeonato Paulista. Sim. Sabe? Óbvio que os titulares também têm que jogar, né? Porque tem que ter ritmo de jogo, tem que ter ali minutagem e tudo mais, tem que estar pronto para quando precisar. Mas eu esperava mais isso do Campeonato Paulista. Não teve. Tudo bem, o Palmeiras acabou ganhando o Campeonato Paulista. Talvez a gente hoje nem lembre mais disso, mas a gente tá lembrando disso aqui agora. Mas é porque a conta tá ficando muito cara pro Palmeiras, né? Tá. Porque os medalhões não estão rendendo mais, e aí a gente pergunta, quem é que pode substituir? Vendo o elenco, as promessas, ninguém vingou. Não, ninguém vingou. Eu falo assim, ó. Às vezes as pessoas querem apontar muito o dedo pro Abel, mas desde quando ele chegou, quando o Abel chegou, a gente pedia a saída de, sei lá, 80% do time. Isso é verdade. Ele potencializou alguns talentos. Ele fez jogadores que estavam Ele fez os jogadores renderem. O Rony é um exemplo. Todo mundo queria matar ele e foi lá e até hoje ele entrega. Ele pode, ultimamente não tá entregando o que a gente espera, mas assim, ele é um jogador que faz diferença. Faz diferença. Mas se o Palmeiras não contratou nem um 9, hein, Vivian? Fala a verdade. Por que a gente imaginou que contrataria um 5? Mas eu vou te falar uma coisa. Quando a gente foi pro Mundial sem ter contratado um 9... Com Navarro e Atuesta. Eu já tinha certeza que não viria mais nada. Com certeza. Ela pintou
ela pintou que pintaria o mundo de verde. Prometeu não vou que pintaria o medir mundo de verde. esforços pra pintar o mundo de verde. A gente viu o esforço que ela fez. Ela poderia. Hoje ela poderia estar com o nome dela mundialmente famoso mais do que. Com né? certeza. Ela estaria na história do Palmeiras. Ela perdeu isso. Ela perdeu. Pra mim, a Leila perdeu nisso. Como que você vai pro Mundial contratando o Navarro? Sim. Você tem amigos dentro do Palmeiras ainda, conselheiro, gente que vive o dia a dia na política do clube ou não? Tem algumas pessoas que eu conheço, mas assim, eu nem fico pedindo informação, porque eu sei que o negócio Eu queria saber não tá. o balancete do Palmeiras. O que tá acontecendo? Pra onde tá indo exatamente a grana? Fechando Alguém vermelho todo teve mês. acesso a isso? Eu quero Porque saber. ela não quis dar nem a documentação lá do avião, Então, das viagens. Por quê? Por que isso é tão nebuloso? É um assunto muito proibido? O que tá acontecendo? Eu acho assim. ó. Cadê o dinheiro que tava aqui, diria o Mas Fantástico? os conselheiros que questionaram isso, ela cortou o benefício. Né? Exatamente. Exatamente. Então. Por isso que eu acho que ninguém tem acesso. Não só quem questionou, mas os que simplesmente estão ali pra ter a cara ali, pra ter benefício. Virou caixa preta, então, o balancete do Palmeiras. Por que eu entendo, ela não... Vou supor, um exemplo. Que eu não acredito que seja isso que esteja acontecendo no Palmeiras. Mas vamos supor que o Palmeiras tem uma dívida impagável. Ô, louco. Conseguiu fazer isso em pouco tempo, se for... Exatamente, tá? Vamos supor que o Palmeiras tem uma dívida impagável. Eu entendo ela não vir a público desvalorizar o Palmeiras falando assim, ó, o Palmeiras tem uma dívida impagável. Vocês querem um balancete, o balancete tá aqui. Eu entendo ela não fazer isso, porque ela não pode desvalorizar a marca Palmeiras. Só que então explica a situação, ó. De tal ano a tal ano eu preciso de tanto tempo para colocar as coisas em ordem. A partir disso, eu vou investir mais, eu vou contratar mais. Faz o trabalho direito em relação a Crefisa, Palmeiras, essa relação, sabe? Paga o que é certo pagar. Renova, faz a renovação dos valores. Por que não fazer isso? Por que fica se omitindo, né? Se escondendo do público? Por que não pode ouvir uma crítica que já, sabe, quer se esconder, assim. Então, isso me incomoda muito em relação à Leila. Eu acho que existe uma coisa muito... deve ser uma coisa muito grande, muito tenebrosa por trás disso. Aí a impressão que dá Meu Deus. é de que agora, muito provavelmente no final do ano, muitos jogadores importantes vão sair. Eu acredito que saia aí Veiga, Gomes. Sério? Você acredita que saiam Veiga e Gomes? Eu acho. O Palmeiras corre risco sério, então, de disputar Corre. a Série B 2025. Que não vai contratar ninguém pro Não sei se lugar. corre risco de disputar a Série B, mas o Palmeiras corre um certo risco de ser desmontado. O que vão fazer esses jogadores ficar pro ano que vem? Bom, eles têm contrato. Não, eles têm contrato, mas olha a proposta que o Gomes recebeu agora. Quem garante Sim. que ele falou assim, ó, dependendo de como for, eu saio no começo do ano que vem? Ou no meio do ano que vem, que é onde, na verdade, começam, né? Bom, ela tem a as promessa ligas. de não vender nenhum pilar do time no meio da temporada. Isso, pelo menos, eu acho que ela cumpriu, né? Ela nunca vendeu. Sim, não, nunca. Isso ela fez. Isso Tipo, isso foi foi com o verdade. Danilo, foi com... É. Só que a gente já sabe que o Endrick sai no meio do ano que vem. Isso é verdade. Eu acho que foi até um acordo mal costurado com o Real Madrid. Pô, deixa até novembro, dezembro o moleque aqui. O que custa, né? Eu também, eu penso Pô, era da o mesma mínimo, forma. igual o Gabriel Jesus saiu dessa maneira. Ele vai começar a disputar a Libertadores o ano que vem E vai sair depois. e vai sair. Ele não vai ter jogar só o oportunidade de Paulistão, ganhar. primeira fase da Libertadores e só. E só. A Sei fase lá, de aguda da repente temporada. o Real Madrid seja legal e deixa ele ficar pra ganhar a Libertadores e valorize. Real Madrid não o é que eu tão acho gente muito boa assim. difícil. Não fez isso nem com o Vini Se o Júnior. Palmeiras tivesse Não. poder de convencimento, talvez, mas não. Se Não, fosse você um tem o Matos, Barros lá. Se fosse o Matos, talvez a gente pudesse É ter mais esperança. fácil o Palmeiras liberar antes ele. mais fácil. Exatamente Mais isso. fácil. Mais fácil em janeiro. Não, vai lá pra Madrid, já se adapta. Já vai conhecendo a Espanha. cidade. Vai lá ver umas touradas. Enquanto isso, você vai se adaptando ao local. É aí. isso, eu acho que o Palmeiras corre um sério risco de, tipo, se desmontar aí no final do ano. E a impressão que dá é de que, tipo, ela vai contratar porque é ano de eleição, ela quer se reeleger. Também tem isso. Mas ela querendo ou não querendo, se ela se candidatar, ela se reelege. Nem se ela falar, eu vou me candidatar, mas eu não quero ganhar. Ela ganha mesmo assim. Não sei. Provavelmente, porque a maioria ali dentro puxa saco dela. Muito, muito. E a torcida, se a gente já tá cobrando ela agora, imagina se o Palmeiras estiver pior do que o ano que vem, tudo leva a crer que estará. E isso vai bater na porta dela. O que ela vai fazer pra se livrar das críticas? Pra Não ela tem. continuar... Acho que assim, ó, o que pode salvar a pele dela pro ano que vem, tipo assim, de salvar ela como... Tá, ela não é tão ruim assim. Ela conseguir uma renovação com a Abel Ferreira, mas ela só vai conseguir a renovação com a Abel Ferreira se houver contratação decente. E olhe lá.
vai ser difícil o Abel querer continuar nisso aí. Você Porque... acha? Eu acho. Você Eu acha? acho também. Olha, pega uma foto dele antes e depois. E o papo dele já tá Abel tá careca, de despedida muitas vezes. Se sair tal jogador eu não fico, ele já fica... O Abel Ferreira tá sendo a testa de ferro Sim. da direção o do escudo, Palmeiras. né? Porque o Abel ele Pra gostava parar muito do Gagliotti, né? Até hoje ele fala do Gagliotti Sim. e é um cara... E saiu, assim, que é quem ele eu gostava acho, muito, eu acho né? que assim, a diretoria do Palmeiras falha muito com o Abel. E eu acho que a todo momento o Abel tá expondo isso. Eu acho que é só a gente ler ali nas Sutilmente. entrelinhas. Que ele tá falando isso o tempo todo. Aham. Tipo, principalmente quando ele fala de, tá vazando informação. Tá, gente? Que palmeirense que vai vazar informação pra jornalista? Será Se que o temos cara é uma palmeirense, né? E você alguém quer que dizer não é alguma coisa com palmeirense. isso? Sim. Opa. Eu acho. Eu acho que tem lixo no meio disso. Mas com certeza tem. Mas pelo menos até o Mundial ele tem que ficar, eu acho, de 2025. Porque foi o Abel, de certa forma, que levou a gente até lá. Eu acho também, mas eu acho No que se mínimo. não for interessante pra ele, tem que ser muito interessante pra ele ficar. E o que é Como? interessante? Ter jogador. Ter jogador, E que eu acho que o Mundial de Desde que ele 2025 vai chegou. ser só... Mas é pra passear. A gente sabe como que vai ser. Então... Eu acho que não não é isso sei. que vai segurar ele. Eu acho que não é o Mundial eu que acho vai que segurar. desde que ele chegou, prometem coisas pra eles e para ele, na Pra verdade, todo pra mundo, comissão, e não é cumprido. O mínimo não é cumprido. Uhum. Então, assim, será que ele realmente vai repensar? Será que ele vai querer continuar com esse bando de gente chata martelando a cabeça dele? É falando muito que, desgastante. ele é arrogante, ele é arrogante. Gente, ele não é arrogante, é cultural deles. Sim. Sabe? Tipo, é o jeito deles serem. Ele não é arrogante. Se você chegar em off e for conversar com ele, você vai ver que ele não é arrogante. Uhum. Mas isso pessoalmente falando. Todo mundo fala muito bem do Abel Pessoa. Sim. Por que você acha que nas coletivas ele é um tanto quanto amargo? Porque ele tem Que que... é da Ele, cultura muitas vezes também. ele Você tem que falou. ficar ouvindo a mesma pergunta 500 vezes. O Massini Sim. e o Facincani. Você viu as perguntas que eles fizeram? O Massini voltou a fazer a mesma pergunta depois do jogo Mas eu acho que contra o o Massini Boca até aqui. faz algumas perguntas boas. Não faz, Facincani- mas assim, você tá martelando na mesma coisa que o cara já te respondeu outro dia. É muito chato isso. O Facincani traz assunto no meio da coletiva que não tem nada a ver. Ou você tá tendo oportunidade de, tipo, desvendar uma mente brilhante, que se você ler o livro, você sabe que ele tem uma mente brilhante. Eu achava que eu entendia de tática de futebol até eu ler o livro dele. Eu percebi que eu não entendi nada e fui estudar. Uhum. Entendeu? Então, assim, você tem a oportunidade de estar conversando com o cara que tem a mente brilhante pra tudo isso, e você vai ficar querendo gerar conflito, sabe? Com picuinha. Não faz sentido. Então, eu Não acho quero que... ser o mensageiro do caos, mas você acha que em algum momento o Abel tá se sentindo maior que o Palmeiras? Não. Você sente isso dele? Porque tem muito palmeirense que eu leio que tá se sentindo assim. Não. Ó, tem muita gente que fala, o Abel tá se sentindo maior que o Palmeiras, não sei o quê. Por enquanto, não. Não, eu não acho. Assim, a única coisa que me incomoda no Abel é quando ele quer falar com o torcedor como que o torcedor tem que torcer. Aí isso Não me pode gritar incomoda. olé. Tipo, não pode gritar olé, não pode desrespeitar o adversário, não pode... Sabe? Tem que acreditar em tudo, de todo... Não, o torcedor é torcedor. Tem hora que ele vai acreditar, tem hora que ele vai xingar, tem Sim, hora que... claro. Você É legítimo, entendeu? E ele tá ninguém é pagando. melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você porque eu acredito ou não. Você não é melhor que eu porque você sempre acreditou. Então, eu acho que nisso ele peca. Mas ele se sentir maior do que o Palmeiras, não. Porque se tem uma pessoa que tá ali trabalhando em prol do Palmeiras e... Só vejo ele, a comissão e os jogadores trabalhando em prol do Palmeiras ultimamente. A diretoria não tá trabalhando em prol do Palmeiras, não. Tá trabalhando em prol de quem? Da Leila. Só da Leila. Da Leila e da fortuna da Leila. Mas então, eu fico me perguntando, meus caros senhores, o que a Leila Pereira quer? Porque dinheiro ela já tem muito. Ela quer mais dinheiro? Quer mais o dinheiro? que ela quer? Ela tá ego? dominando. Ela tá dominando. É Agora poder? é poder. É ego. Ela um tem pouco um de ego cada, eu imenso. acho, Isso né? é visível. Ela tem A um pessoa ego tem tanto dinheiro, a gigantesco. pessoa é tão pobre que só tem dinheiro. É isso. É isso. Não é? Sim. Infelizmente, a gente tem no poder a moça que coloca uma bolsa da Chanel em cima da mesa e fala lugar de mulher é onde ela tá. Tá, então faz direito então, filha. Sabe? Pra gente não precisar te criticar. Eu não quero te criticar, eu quero falar bem de uma mulher, Claro, né? Então, todo tipo mundo. assim, já que é pra militar, vamos militar direito. Eu quero poder falar bem de você. Mas eu não posso, porque você não deixa. Sim. Você não faz o negócio direito. E aí ela vem com a narrativa de que todo mundo me critica porque eu sou mulher. Não, todo mundo te critica porque você é burra. Porque você tá sendo burra, você tá gerindo de uma forma burra, você não tá sabendo fazer a coisa acontecer. Onde já se viu a presidente do clube ficar contra a torcida. Ela não deixou a Parece que torcida ela fazer uma debocha festa. da própria torcida, né? Ela sempre alfineta a própria Tipo, torcida. só porque a torcida não concordou com a opinião dela, ela foi lá e Ela não pensa que é boicotou melhor a pro clube, ela pensa isso. no ego dela. Ela tá trabalhando contra Incomodou o Palmeiras. ela, A partir vai- do momento que ela tira a torcida de dentro do estádio, ela não deixa a torcida fazer a festa Sim. dentro do estádio, ela tá tirando.
ela tá tirando o que é do Palmeiras. O bem maior do Palmeiras é o quê? A torcida. Então, mas o que ela ganha fazendo isso intencionalmente? Se isso for claro, intencionalmente. Ela quer mostrar que ela manda. É ego, poder, é um pouco. Desse jeito. É um tanto curioso a maneira com que você se impõe, né? Porque ela vai ser lembrada como presidente do Palmeiras daqui 10 ou 15 anos, como uma presidente que poderia ter entregue muito mais, e uma presidente que não era palmeirense, uma presidente que afrontou a própria torcida. Ela não vai ser lembrada de uma boa maneira. Não vai, isso é fato. Não vai ser lembrada. Eu falava que, a não ser que um milagre aconteça aí nos próximos anos, né? Mas tem que ser um milagre. Nossa. Eu costumava falar assim, eu espero que o Gagliotti não me faça sentir falta dele. Tipo, eu espero que a Leila não me faça sentir falta do Gagliotti. E hoje eu sinto uma saudade imensa do Gagliotti. Imagina. Nada é tão ruim que não possa piorar. Daqui a pouco a gente sente saudade do Tirone já. Daqui a pouco, ué. né? O Matos. Tá indo. É o que eu falei. Nunca achei que eu vou sentir saudade do Matos, pelo amor de Deus, volta. E Foram eu ameaçar converso o com Matos ele. na casa dele. O Tirone era palmeirense, mas não é? Tá, tem coisa que não dá. E eu acho que o grande problema da Leila é o ego dela. Sabe? Essa coisa de querer mostrar que manda, que tem poder, que faz, que acontece. Eu acho que... O que de pior pode acontecer? É o que tá... De pior pode acontecer o Palmeiras cair na mão dela. De novo? Não, Tipo, na mão dela. cair Tá. futebolisticamente falando. Entendi. Enquanto estiver na mão dela. Se ela continuar sem investir, já tá gerindo caindo, da maneira né? como tá. Porque se você for olhar em relação aos jogadores, o Palmeiras foi desvalorizado. Sim. Né? Porque a gente só perdeu. É. Não chegou jogador de fora para agregar e que agregou financeiramente, além de esportivamente. Não teve, a gente não teve isso. Então, se o Palmeiras valia 10, hoje ele vale 80. Sim. Tem muitos torcedores de outros times que acham que a gente tá reclamando de barriga cheia. Tá ganhando tudo, tá reclamando. Mas justamente por já ter vivido o período de vacas magras, a gente sabe como é o modus operandi das pessoas que querem acabar com o Palmeiras. E a Leila tá com um modus operandi muito perigoso, né? Por isso que a gente teme tanto. Sim. Aí que tá o X da questão. Eu me preocupo, de verdade. E você falou que você conversa com o Matos, ele já chegou a falar mal, assim, comentar sobre a diretoria atual, assim? Ele falou, vocês estão fodidos. Ele é muito profissional, assim. Nunca vi ele falando nada disso. Ele não faz esse tipo de comentário, assim, de verdade. Se você for conversar com ele vai conversar com você. Ele responde, Ele né? responde, ele fala, ele conversa. Sim. Eu fui comprar o livro dele, o primeiro. Não, eu vou te mandar, que não sei o quê. Mandou, legal. sabe? Ele assim, se você começar a trocar ideia com ele, ele vai falar com você. Quem me indicou um curso de tática de futebol e tudo mais foi ele, sabe? Então, assim, eu sinto falta dele, de verdade. Eu queria todo muito mundo, ter né? essa... colocar na balança, conseguir ver junto a Leila e o Matos. A gente tava falando ali, né? Sim, sim. Eu queria ter essa oportunidade. Aqui é Eu o acho que daria 880 certo. também, né? O Matos e Um o é muito, e o assim, um é Barros. muito Então, gastão e o outro o não quer gastar equilíbrio, nada. a mescla dos dois seria o ideal. É isso. Mas- Agora fala pra mim, custa a Leila investir? Colocar um dinheiro no Palmeiras, investe. Vai crescer mais. É claro, ela é interesse dela nome também. dela. Mas você acha que esse elenco do Palmeiras atual, a gente até falou que foi montado pelo Matos, né? E falam muito do elenco do Flamengo de 2019 que precisa renovar. O do Palmeiras, a maioria é de 2018 ainda. O Gomes é de 18, o Everton, o Luan, o Mike, o Marcos Rocha, o Veiga, o Dudu é de 15. Enfim, o Scarpa estava até ontem, ele é de 18 também. Os meninos da base já estão ali também há muito tempo. O Zé Rafael é de 19, enfim. Você acha que esse elenco do Palmeiras já não deu, assim, talvez? Porque esse ano eu sinto que teve uma queda muito grande de rendimento de todo mundo. O Veiga caiu de rendimento, o Dudu não estava jogando nada até se machucar. Enfim, o Gomes agora teve uma queda também, o Marcos Rocha, a gente já falou aqui, o Everton eu sinto uma queda também. Você acha que já não chegou a hora de renovar? E aí talvez não precisa só de reforços, precisa livrar desses jogadores mesmo, assim. Será que essa postura de ficar renovando é correta? Ou você acha que ainda dá para tirar desse elenco mais? Eu acho que de alguns jogadores a gente ainda consegue tirar mais, porque eu acho natural o jogador cair de rendimento, principalmente porque a idade chega para todo mundo. Porque eu sinto também que às vezes o jogador já encheu o saco, ele já ganhou tudo no Palmeiras, ele quer respirar novos ares, e aí recebe uma boa proposta tipo o Gomes, e aí recusa. E será que o cara não fica um pouco insatisfeito ali e fala, pô, não quero, mas não tem mais motivação aqui? Sim, eu acho também que isso acontece. Eu acho que de alguns jogadores a gente consegue sim tirar mais, só que eu acho que a gente precisa de sangue novo. A gente precisa de pessoas que cheguem que tipo, queiram muito ganhar alguma coisa, porque eles ganharam praticamente tudo já. Hoje a única motivação de cada um dos jogadores que estão ali era qual?
até então. Ganhar a Libertadores, ir pro Mundial e ganhar o Mundial. E aí sim, eles teriam o nome deles ali, tipo, muito cravado pra sempre na história do Palmeiras. Entendeu? Mas eles já tiveram 2 oportunidades de ganhar o Mundial, não ganharam. Sim, eu acho mas que já foi eu acho que assim, neura. é o que ainda Movido. Você acha que eles segura, eu acho. ainda pensam no Mundial? Eu acho Eu também acho. que eu vi uma Já entrevista tiveram do Rony 2 até no Faustão, cara, ele dizendo que perseguiu o Mundial. Menino, mesma coisa, usou a palavra perseguir o Mundial. Eu acho que tava principalmente todo mundo... o Rony, o Veiga, principalmente, por exemplo, o Veiga. O Veiga é torcedor do Palmeiras. É. Zé Rafael, então assim, quem não quer? Quem não quer. Eu queria ter essa oportunidade de conseguir chegar lá e fazer uma coisa diferente pelo Palmeiras. Sim. Então assim, eu acho que de alguns jogadores a gente ainda consegue tirar alguma coisa. Agora, tem outros jogadores que é pela idade, até pela idade, não dá mais, sabe? Não dá mais. É jogador que nunca... Tem jogador lá que nunca rendeu tanto e que, tipo, até é ok, mas assim, você sabe que não vai sair daquilo ali. Vai ser sempre aquilo ali. Então, eu acho que a gente precisa de novos jogadores, a gente precisa, assim, de sangue novo, de trazer gente nova e pronta pra dentro do clube. Não tô nem falando em relação à base, né, aos meninos. Eu acho que falta isso pro Palmeiras, sim. É necessário uma reformulação. É que falam muito de pegar esse elenco que já é ganhador e trazer umas 2, 3 peças pra agregar e elevar o nível. Mas eu acho que talvez precisa de uma limpa mesmo, assim, de... Não começar um time do zero, mas quase isso, não igual eu acho. 14, assim, né? Mas eu acho Menos que assim, radical. começar a fazer uma limpa mesmo ali, porque ciclos se encerram, né? Infelizmente. Eu acho que assim, ó, se o Gomes, o Gomes, ele conseguiu ganhar, fez muito por nós. Se ele tem vontade de sair, deixa ele sair. Sim, Pra que eu você vai acho ficar também. segurando? Eu acho que Eu segurar acho meia também. temporada ali pra você terminar, eu acho até ok. Sim, Mas continuar assim, segurando não é precisa. por isso que eu falei que eu achava que o Palmeiras ia ter um desmonte aí no final do ano. Porque eu acho que o Veiga vai ter Eu acho proposta, que se pode já acontecer o Rony não também, tem. pode ser. O Rony, o Gomes. E aí, vão ficar outros jogadores ali que aí sim, você traz outros, agrega, né? Sim. E aí você vai ter aquele respiro, aquela vontade de ganhar e vai ser sempre um puxando o outro ali. E aí eu acredito que isso possa acontecer. Mas a gente depende das contratações e do investimento, infelizmente. Exatamente. Sem isso não tem como. Exatamente isso, Vivian. Quero agradecer imensamente a sua presença aqui. Muito obrigado por ter Boa. topado o convite, falado bastante de Palmeiras, falado bastante de Palmeiras. Exatamente. A gente se vê em um pós-jogo muito em breve. Tenho certeza que você não vai fugir desse convite. Não. Estaremos juntos em algum pós-jogo e agradecer também o sempre magnânimo André Salim. Muito obrigado, cara. Exatamente, pô, pela agradecer- surpresa que você me promoveu aqui hoje. Agradecer também a Vivian aí pela presença, né? Ela abrilhantou a nossa discussão aqui sobre Exatamente. Palmeiras, estará conosco mais vezes em pós-jogo, em outros episódios aqui, se ela quiser. Está sempre convidada para Obrigada. participar de coisas com a gente. Espero que você tenha gostado. Gostei, muito Se divertido obrigada. muito. Se quiser deixar algum recado pra turma, te seguir em rede social, a gente vai deixar tudo na Tá tudo na descrição. descrição, mas se quiser quiser deixar reforçar. algum recado extra pra galera. Não, só agradecer a oportunidade, agradecer o convite. Muito obrigada. Adorei. Quando quiser aí, só chamar que eu venho. Com certeza chamaremos. Redes sociais, @Vivian Barato aí no Instagram. Só pedir lá pra seguir que eu... Se for palmeirense, aceita. aceita na hora. Senão você pensa. Se a pessoa tiver com a camisa do A gente dá uma Corinthians, olhada. analisa o perfil, né? Senão, não aceita. Recusa. Recusa de bate-pronto. Boa. Mas é isso, então. Obrigado pela audiência É e isso. pela paciência em ter nos acompanhado até aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio, então. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.